Vamos então dar início à nossa sessão, conforme estava programado. É uma sessão que vai demorar no máximo 45 minutos, por aquilo que foi dado a entender em termos de simulação, onde vamos então procurar abordar aqui os vários temas da obrigação da comunicação dos inventários AT. Ok, portanto vamos dar início. Eu estava aqui a ver mais algumas pessoas estavam a acabar de entrar. Muito bem. Vamos então dar início à nossa sessão. Uma vez mais, sejam bem-vindos. O meu nome é Rui Cordeiro, portanto, e o tema da sessão principal é a comunicação de inventários AT. Eu, antes de arrancar, gostava só aqui de relembrar alguns temas que temos vindo a relembrar em todas as sessões, mas muito rapidamente. Referir que as subscrições anuais, tanto daquilo que é o modelo de subscrição anual, renova-se automaticamente no próprio dia de renovação. No entanto, convém ter uma versão relativamente recente para que tenha os tais 20 dias após a data de renovação, porque eles podem ter um cliente que não tem internet e esta não renova automaticamente. Portanto, desde há 3 meses sensivelmente que estas licenças de subscrição anual têm também os tais 20 dias após a data de renovação. Portanto, pedi a vossa atenção para essa questão, para aquele cliente que não tem internet, têm que colocar antes de renovar ou antes desses 20 dias estiverem, antes de se esgotarem esses 20 dias após a data de validade, ou se tiverem uma versão relativamente recente, se tiverem uma versão de há 8 ou 9 meses, essas vão parar no próprio dia. Portanto, pedi a vossa atenção para essa questão. Relembrando também que as faturações de subscrição mensal são efetuadas no primeiro dia útil de cada mês. Neste mês de dezembro há uma exceção, elas só vão ser processadas hoje, portanto tudo que é subscrição mensal. Chamar também a atenção para quem ainda não estava enquadrado nesta temática da subscrição mensal, em que não é necessário ter internet, é vantajoso ter, porque renova automaticamente, não é? Assim que o cliente paga. Normalmente nós, faturando então no primeiro ou segundo dia útil de cada mês, enviamos para o banco para cobrar e até ao dia 10, portanto tem que haver uma boa cobrança e é nessa altura que libertamos a licença, ou estendemos para mais 30 dias essas mesmas licenças para quem tiver internet. Este é um processo automático. Quem não tem internet tem a possibilidade de ativar um código SMS e após boa cobrança nós enviamos por SMS esse mesmo código. Deverão solicitar só mesmo para quem não tem internet. E quando colocam com a função Extend Leak, que está no manual disso, a função chama-se Extend Leak, colocando no front office, se for no back office no sistema está lá para ativar esse código, colocam o código, então é dado mais 30 dias. De qualquer das formas, todos os clientes que estão em modelo de subscrição mensal ou anual, após pagamento, não são os clientes que recebem, vocês têm essa informação no portal, ao lado do cliente, portanto, na listagem de clientes ao lado, vão ter também este código. Ok? Portanto, mesmo aqueles que têm internet, seja se surgir algum problema, tem lá um código que é renovado após boa cobrança, naturalmente, está bem? Relembrar que também é possível faturar-se diretamente ao parceiro na subscrição mensal, aí deverão falar com o gestor comercial, está bem? Para ativar-se essa configuração. Porque é que não está ativo? Porque é preciso explicar quais são os critérios e quais são as configurações para isto, para ser possível faturar-se ao parceiro mensalmente, porque obedece às mesmas regras de faturação a um cliente final, os 10 dias para cobrança, etc. Tá bem? Portanto, se alguém quiser, poderá fazer isso. Sempre que há uma faturação direta ao parceiro, no caso da subscrição anual é sempre ao parceiro, no caso das subscrições mensais, aqueles que assim entenderem, vocês podem bloquear essas licenças no portal. Tá bem? Isto é mediante confirmação comercial. Se não tem lá o vistozinho, o sinal de stop, solicitei ao vosso gestor comercial para que vos ative essa configuração e passam a ter junto das licenças em subscrição quando é faturado a vocês, no caso da anual é sempre, no caso das mensais alguns parceiros que assim entenderam, têm a possibilidade então de colocar lá um botãozinho que diz stop, param a licença e da próxima vez que o cliente, se tiver internet naturalmente, a aplicação reiniciar, ela vai parar até vocês colocarem novamente o botão retirando o stop. Então, existem desde há 12 ou 11 meses, ou existe a possibilidade de o parceiro alterar ou escolher entre dois layouts na carta de renovação dos contratos
que estão em modelo tradicional, portanto aquela carta que o cliente recebe um mês antes, aqueles que estão em modelo tradicional, para alertá-lo da renovação no próximo mês, existia um modelo que refere que se ele não renovar dentro do período de fidelização, depois perde os tais 50% de desconto. Portanto, isto é uma questão martirizada da forma de comunicar, dizendo, por exemplo, se um programa custa 250 euros, o contrato será de 50%, portanto será 125, ou 380 será 190, e não vai lá o valor, mas está lá referenciada a questão dos 50%. Alguns parceiros solicitaram-nos se era possível retirar esses 50% lá, ou essa informação relativa aos 50%, porque podia criar alguma confusão. Muito bem, então foi criado o modelo de carta B, ok? Isto já está disponível desde há 11 ou 12 meses no portal, junto à licença, na listagem de clientes junto à licença, tem lá algo que é o modelo de carta. Tem assim um símbolozinho, tem um A por default, se vocês clicarem muda para B. O que é o modelo B? Alerta não é mesmo ao cliente para as consequências de perder um contrato, etc., mas não refere a questão dos 50%, portanto, e vocês, cliente a cliente, poderão definir qual é o modelo que preferem que ele receba. Está bem? Portanto, isto era algumas questões que gostava de relembrar, para estarem todos enquadrados de algumas alterações que fizemos ao longo dos últimos meses. E, por último, uma chamada de atenção em relação à conversão de dados da concorrência. Nós conseguimos converter qualquer dado desde que ele venha em XLS, está bem? Lembrem-se sempre, há uma funcionalidade, há um vídeo a explicar isto, com a função que nós até designamos de copy-paste, portanto, podemos dentro da aplicação importar os dados provenientes de Excel, inclusive os saldos e até os documentos pendentes. Pelo Excel não vai o detalhe, mas vai o documento, podem até importar documento a documento e o valor, está bem? Isto qualquer aplicação consiga exportar. Depois existem algumas aplicações de front office que nós temos uns executáveis para converter. Vocês vão à parte dos manuais, conversores, e vão ter lá 5 ou 6 aplicações da concorrência. Só têm que ter atenção que esses conversores depois geram uma base de dados em SQLite, que nós não recomendamos, portanto têm que converter depois em MySQL. É uma conversão direta a algumas aplicações de front office. O que nós sugerimos é sempre em MySQL, portanto, se puderem converter através do back-office com a solução que eu há pouco falei do copy-paste, tanto melhor, não é? Para que possam ter essa conversão logo em MySQL, conforme instalam a aplicação. No caso de converter, por exemplo, de uma solução SaaS, podem ir muito mais além, não precisam deste conversor de copy-paste nem nada. Dentro do próprio back-office tem a opção converter dados, tem lá um plugin, e aí podem escolher converter tabelas, só converter tabelas e pendentes, ou o detalhe mesmo das faturas. Se ele converter hoje para XD gestão comercial, ou XD pós, ou XD rest, seja pelo back-office, não é? Portanto, terão todos os dados, inclusive, se assim entenderem, o detalhe das faturas. Se eu converter hoje, continuo a saber na aplicação XD quanto é que eu comprei a um fornecedor há 10 dias atrás, a que preço, etc. Portanto, isto é fundamental porque minimiza o impacto da migração de dados para uma outra aplicação, neste caso para XD. Solicito apenas que a vossa compreensão para testar isto com 2 semanas de antecedência. Estamos neste momento com um grande boom de conversões deste género, ok? E pode, às vezes, numa outra situação, não estejamos a prever tudo o que está no passado da outra aplicação, e pode haver ali um pormenor que nos esteja escapado, então tem que enviar a base de dados da outra aplicação com um resumo do que aconteceu para o suporte. E isso pode levar 2, 3, 4 dias de análise, e depois é necessário gerar um novo EXE numa outra versão. Portanto, não é possível corrigir-se no dia nem nos dias seguintes, às vezes. Portanto, fazer este teste e depois então avançar para o real. O teste é simples, é ver um stock, ver meia dúzia de clientes em termos de extrato, saldos, se tiver bem, portanto não há qualquer limitação. Só uma questão, é que normalmente testam isto com uma licença própria ou demo, e depois quando arrancarem com a do cliente o programa não vai deixar. Está bem? Portanto tenham isso em atenção, o ideal é ter a licença do cliente, mesmo que ainda não a tenham, testaram com uma licença demo e depois com a licença do cliente voltam então a produzir essa conversão. Está bem? Há um vídeo que explica em detalhe como converter dados, seja via XLS com a solução copy-paste, permite qualquer software, e depois diretamente o plugin das soluções da SaaS. Okay? Portanto, são algumas das situações que eu gostava só de relembrar para não haver dúvidas quanto a isso. E estamos numa altura propícia para essas situações. Muito bem, por último, e antes de arrancarmos então com a parte da comunicação de inventário,
uma chamada de atenção que é possível obter licenças automaticamente a qualquer hora e em qualquer dia, sempre que colocam a encomenda, vão depois ao separador encomenda pendente, do lado esquerdo tem um botãozinho para fazer download da licença provisória, isto seja para clientes novos ou para clientes existentes, e podem usar essa licença durante 20 dias e durante esse período têm que a substituir. Quando um colega meu gera a licença definitiva, se o cliente tiver internet, esta é substituída automaticamente. Se não tiver, vão lá depois substituir nos dias seguintes até ao 20º dia. Caso contrário, essa licença vai parar. Está bem? Portanto, se quiserem ver quais são as aplicações que me estão aqui a colocar em questão, portanto, eu tinha pedido para colocar essas questões mais à frente, mas, como eu disse, o converter de XLS é de qualquer aplicação, desde que esta exporte para Excel. Por vezes, já vimos alguns parceiros dizer, mas a base de dados é em Paradox e eu não consigo. Se vocês acederem à base de dados diretamente de Paradox, vocês conseguem extrair, sei lá, tabelas de clientes, fornecedores e saldos, eventualmente, para CSV, convertem para Excel e depois dentro da aplicação importam com o tal copy-paste, está bem? O tal conversor direto, algumas aplicações de front office, vocês entram na comunidade, manuais, conversores e tem lá quais são as aplicações que nós convertemos. Muito bem. Não sei se há aqui alguma questão mais que queriam colocar sobre este painel que agora acabamos de passar. Portanto, para quem chegou um bocadinho mais tarde, este é um espaço que íamos abrir. Depois, no final do tema do enquadramento, vamos abrir outro espaço para questões. Aí tem o chat do lado esquerdo. Quem, entretanto, entrou a posterior, convém escrever o nome do elemento no chat, está bem, para ficar registado o nome da pessoa. Portanto, estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se alguém queria colocar alguma questão. Se não, vamos avançar para o próximo tema, que é então a comunicação do inventário das existências AT. Muito bem. Então vamos. Portanto, quem chegou mais tarde é só escrever o nome da pessoa aí no chat, está bem? Quem não entrou no início. Obrigado. Então vamos avançar. Muito bem, comunicação de inventário de existências AT, que é o tema desta sessão. Há aqui um pequeno enquadramento, isto não é de agora, portanto já vamos, penso eu, no terceiro ou quarto ano, isto passa rápido, desta obrigatoriedade, não é? Portanto, o que é que nós temos aqui? Havia aqui alguma situação. Estava a mostrar o ecrã anterior. Eu não sei se era este ecrã ou este. Eu pedia só. Ok. Não sei se havia mais alguma coisa aqui que quisessem. Estamos a falar hoje só desta sessão. Só sobre este tema. Está bem? Ok. Muito bem. Então, sobre o tema em si desta sessão, um pequeno enquadramento. Portanto, como eu dizia, isto eu penso que é o terceiro ou quarto ano. Eu faço confusão, se calhar já vamos no quarto ano da obrigatoriedade da comunicação do inventário de existências AT. Muito bem, isto foi aprovado no Orçamento de Estado de 2015, não é? Portanto, da Lei nº 82/B de 2014, portanto, que vem obrigar a que as empresas tenham que comunicar o seu inventário AT através de um fecheiro. Ok? Vamos falar então um bocadinho disso. Primeiro, qual é o prazo para se efetuar a comunicação eletrónica do inventário? Portanto, o prazo de comunicação é até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito. Portanto, se terminarmos o ano 2018, nós vamos ter que comunicar o inventário que tínhamos do dia 31 de dezembro de 2018 até 31 de janeiro do ano seguinte, neste caso até 31 de janeiro deste mês, 2019. Portanto, é o tempo que a AT disponibiliza às empresas para comunicarem o respectivo inventário. Está bem? Portanto, estas são obrigadas então a comunicar a situação final de inventário do ano de 2018, portanto, do 31 de dezembro de 2018 para isso. Está bem? Pergunto-me normalmente quem é que está obrigado a isto. Se há, então, mas há empresas
que utilizam um sistema de inventário permanente ficam excepcionados. Não existe nenhuma exceção sobre este critério. Portanto, todas as empresas que estão obrigadas a gerar inventário ou a realizar inventário são obrigadas a comunicar. A questão depois está é quem é que é obrigado a comunicar os inventários, não é? Portanto, e o que a lei diz é que são todas as empresas, singulares ou coletivas, que tenham sede ou estabelecimento estável de domicílio fiscal em território português e que disponham de contabilidade organizada, portanto, quem tem contabilidade não organizada está excepcionado disto, e que estejam obrigadas à elaboração do respectivo inventário. A questão é, e quem é que é obrigado a elaborar o inventário? Pois aí todas as empresas têm que saber, junto do seu contabilista, se estão ou não estão obrigadas a gerar um inventário, porque isto não é novo. Portanto, aqui o que é novo, ou o que é recente há 3 anos para cá, é a obrigatoriedade de comunicar esse inventário. Quem é que está obrigado a realizar o inventário? Pois cada empresa tem que saber se está ou não está junto do seu contabilista, está bem? Agora, quem é que tem que os comunicar? São todas aquelas que excedam os 100 mil euros, ok, de faturação. Depois há aqui sempre a dúvida se é com IVA ou sem IVA. Não está explícito, ok? Lá diz é 100 mil euros, ok? Portanto, para além disso não existe outra exceção, incluindo mesmo as empresas ou instituições sem fins lucrativos são obrigadas a cumprir os critérios deste decreto. Portanto, no fundo são todas as que faturem mais de 100 mil euros e que tenham um estabelecimento estável de domicílio fiscal em território português, disponham de contabilidade organizada e sejam obrigados à elaboração do inventário. Pode haver empresas que estejam excepcionadas de elaborar o inventário, ok? É diferente de comunicar. Portanto, dentro das que são obrigadas a elaborar o inventário, então estas estão enquadradas dentro do decreto que obriga quem tenha mais de 100 mil euros de faturação. Está bem? O que é que tem que ser comunicado? Todas as quantidades disponíveis em estoque de cada artigo, sejam elas mercadorias, matérias-primas, subsidiárias de consumo, produtos acabados, subprodutos, etc. Inclusive produtos e trabalhos em curso de algo, ok, que esteja a ser realizado. Portanto, tem que ser comunicado. Está bem? Portanto, depois existe aqui uma questão e as empresas que naquele dia, porque são cujo código de atividade são de serviços, mesmo que não sejam de código de atividade de serviços, mas que não tenham, por algum motivo, inventário, não tenham nada para inventariar, ou à data de 31 de dezembro, que é importante referir-se isto, não têm nenhum destes produtos para inventariar. O que é que têm que fazer? Têm que declarar que não têm existências no portal da AT. Portanto, reparem, não têm que produzir nenhum fecheiro, como vamos ver a seguir, nos próximos slides, ok? Portanto, não tem, quem não tiver nada no dia 31 de dezembro para comunicar, portanto, a nível de estoque, não tem inventário, não tem que comunicar, ok? Não tem que produzir nenhum fecheiro. Tem apenas que selecionar no portal, tem lá uma função, quando entra no portal da e-fatura, tem, na parte de comunicar os inventários, tem lá uma chamada de atenção, tem lá uma box que diz não possui existências, e é isto que a pessoa tem que fazer. Portanto, tem que clicar aí, grava e não tem que fazer mais nada, não tem que submeter nenhum fecheiro se a data do dia 31 de dezembro, neste caso de 2018, não tivesse qualquer tipo de produto para inventariar, está bem? Portanto, isso é uma das dúvidas aqui também retiradas. Tem que clicar lá e indicar não possui existência. Tem lá mesmo uma flag para uma combox para ativar. E o que é que acontece, por exemplo, se os artigos, por exemplo, imaginem eu tenho que fazer inventário, tenho 1000 artigos no meu fecheiro, por exemplo, normalmente trabalho com 1000 produtos, mas nesse dia, do dia 31 de dezembro, só tinha 200 artigos. A lei só obriga a comunicar os artigos existentes à data 31, portanto, todos aqueles que não tiverem estoque não deverão ser comunicados. Depois depende das aplicações, no caso das soluções XD, elas próprias já não o fazem. Portanto, se vocês vão gerar ao gerarem o fecheiro, vão reportar a data, que refere-se ao dia 31 de dezembro de 2018, a aplicação vai ver que estoque é que tinham no dia 31, e se desses 1000 artigos estão em fecheiro, só 200 é que têm quantidades positivas, então só esses 200 é que farão parte do fecheiro, está bem? Portanto, os artigos que não tiverem estoque, nenhum à data ou que seja negativo, não são passados para o fecheiro a fim de se comunicar, está bem? Não devem constar sequer no fecheiro, tá? Portanto, a AT não os quer lá. Tá? Outra questão que também coloco é se uma empresa só tem como atividade a prestação de serviços, tem que comunicar algo? Sim, porque ao realizar determinados serviços, normalmente utiliza matérias-primas, ok?
E então não confundir essas matérias-primas com ferramentas, porque se forem ferramentas fazem parte do imobilizado e não do inventário, não é? De qualquer das formas, há algumas exceções que podem não ser necessários de comunicar, portanto, alguns produtos de serviços, mas aí é o contabilista que vos vai indicar, ou alguns brindes, por exemplo, dependendo até que determinado valor, depende da atividade da empresa, podem estar excepcionados, mas aí será a parte da contabilidade a dar essa informação, porque depende da atividade da empresa, está bem? Portanto, em todos os casos, estas têm que fazer-se nos termos gerais referidos na lei, não é? Respectiva. Portanto, nós damos aqui alguns exemplos, medicamentos, seringas, etc. Portanto, têm que fazer parte do inventário porque não são ferramentas, nem são brindes, nem nada do género, não é? Nem são de demonstração, atenção às demonstrações, porque depende dos valores, não é? Depois cada atividade e cada produto poderá ter uma valorização diferente, um limite máximo para ser considerado ou não produto de inventário. Está bem? Muito bem. Como é que é efetuada a comunicação? Por transmissão eletrónica no portal da AT, portanto tem que ir ao portal da AT e submeter um fecheiro com a quantidade dos respectivos produtos, ok? Este pode ser feito de duas formas, ou melhor, o fecheiro pode ter dois formatos, o XML, cuja estrutura está definida pela AT, ou em alternativa, um fecheiro de texto separado por vírgulas, portanto normalmente o fecheiro CSV, ok? Portanto podem comunicar das duas formas, está bem? Um ou outro, portanto, depende. No caso das soluções XD, a maior parte dos casos vai gerar um fecheiro XML, ok? Portanto, este fecheiro XML deverá estar de acordo com a estrutura que está referenciada depois na portaria que regulamentou a lei. Basicamente, o que é que tem que ter depois esse fecheiro? Tem que ter um identificador do tipo de produto, se é subproduto, se é desperdício, se é refúgio, etc. Ou seja, depois na ficha, por exemplo, do artigo, tem lá uma opção qual é o tipo de produto. Daqui a pouco vamos abrir as fichas, já vão ver, podíamos abrir até já, eu é que estou aqui com uma, por acaso ela até já está aberta, ok, temos aqui uma base de dados de teste, portanto quando estão numa tabela de artigos ou podemos ter aqui pode ser aqui um sistema qualquer, não interessa. Ui, devo ter aqui escrito mal, se calhar, não. Pode ser aqui um sistema. Portanto, quando estão aqui, vocês têm aqui ao lado se controla stock sim ou não, e depois tem aqui a indicação do tipo de artigo, ok? Se é mercadoria, etc. Esta informação tem que constar no fecheiro, portanto, isto tem que estar preenchido. Okay? Qual é o tipo de artigo? Se não tiver definido, por default vai como mercadoria, mas pode não ser o correto para a atividade dessa empresa, está bem? Portanto, tem que estar bem definido qual é o tipo de artigo, por isso vai lá esta informação, se é um produto de trabalho em curso, se é subsidiário, se é matérias-primas, se é mercadorias, se é um produto acabado, etc. Tem também que identificar o artigo, é o código único, isto normalmente é a nossa referência, não é? A descrição, com limite máximo de 200 caracteres, o código de barras do produto, se existir, está bem? Quando não existir, vai ser preenchido com o valor do campo identificador do produto, ou seja, ele vai automaticamente, nós identificamos, copiamos de um lado para o outro, isto na geração do fecheiro XML, não tem que se preocupar com isso. Se alguém produzir um fecheiro CSV manualmente, fora das aplicações, pois aí terá que ter este cuidado, não é? Por fim, a quantidade e a unidade, não é? 100 kg, se é, portanto, o tipo de unidade. Claro, por default, nós enviamos unir, se ninguém aqui alterar. Portanto, e isto é o que tem que conter, e depois o próprio fecheiro tem que referenciar o ano e a data do próprio inventário, não é? 31 de dezembro, neste caso, de 2018. Portanto, qual é o impacto que tem no sistema informático? Classificar os artigos, ok? E depois gerá-lo. Não é? É este o impacto na maior parte dos sistemas informáticos para que seja produzido o respectivo fecheiro, não é? Com essa informação. Há alguns factos também que eu chamo aqui a atenção, são perguntas que normalmente são colocadas, até pelos utilizadores a vocês. Sou obrigado a lançar as compras e ter o estoque correto para submeter os dados à AT. Não é necessário utilizar-se nas aplicações de gestão
gerir-se o estoque. Portanto, a lei não obriga algumas empresas a gerir o estoque, salvo aquelas que têm a obrigação de ter um inventário permanente, não é? Portanto, quem tem um inventário intermitente, não há nada na lei que obriga a ter sempre o estoque ao dia correto. Portanto, algumas empresas nem sequer estou a falar na gestão no software. Portanto, algumas empresas nem sequer lançam compras. Portanto, não teriam sequer forma de ter o estoque correto. Portanto, não é condição obrigatória ter o estoque correto numa aplicação de gestão para produzir o fecheiro. Agora, têm que produzir o fecheiro de alguma forma, não é? Depois vamos falar disso já à frente. Os artigos que vão ser comunicados devem constar no software de gestão? Não há nenhuma referência a isso na legislação. Imagina o caso de um restaurante que criou os artigos na aplicação só de venda. O bife, a batata frita, a feijoada, etc. E, eventualmente, como não faz gestão de estoque, não criou as matérias-primas, que é o arroz, não é? A batata, que tem que inventariar. Ele tem que inventariar, ou melhor, tem que produzir, não é inventariar, tem que produzir o fecheiro com a informação desses artigos. Mas eles não têm que constar no sistema, é verdade. Portanto, se a pessoa não tem um software que lhe permita criar esses artigos, ou tem, mas ele nunca o fez, agora tem que ter o cuidado, no fecheiro que vai produzir, quem produzir isto manualmente, fora do software, de introduzir manualmente esses artigos, porque a lei quer que tudo o que seja para inventariar vá no fecheiro, ainda que não esteja no software. Claro que nós vamos produzir o fecheiro XML e dentro do fecheiro XML não é viável alguém estar a introduzir manualmente lá, está bem? Estou a referir a quem faz isso manual no fecheiro CSV. Okay? Por exemplo, num restaurante produzido a partir, por exemplo, do XDREST, para que não tenha trabalho nenhum, o ideal é lançar também as matérias-primas na aplicação, classificá-las como matéria-prima, não está disponível nessas famílias no front office, mas estarem na aplicação para depois então gerar o fecheiro e estar tudo no produto, não é? E ser mais simples. Portanto, mas não há nada que o obrigue que esses produtos estejam lá. Posso comunicar e os dados são referidos a 31 de dezembro? Sim, independentemente da data de comunicação. Eu vou comunicar, por exemplo, alguns ao dia 10 de janeiro, outros ao dia 20, portanto tenho que referenciar que é do dia 31 de dezembro do ano que findou, não é? Outra questão é, pergunta, quando eu gerar o fecheiro a partir do software, isto vai comunicar diretamente à AT? Não. Isto não é o fecheiro SAFT das vendas, onde é possível fazer-se isso nas nossas aplicações, não é? Ou seja, nas aplicações XD conseguem definir que o fecheiro SAFT pode ser enviado automaticamente para a AT, tem lá a password, etc. Ele submete automaticamente. Portanto, penso que toda a gente sabe disso. Agora, no caso do estoque, não. Este é um fecheiro que manualmente alguém vai ter que o submeter no portal da AT. Tá bem? Outra questão que nos colocam muitas vezes é, e quem tiver vários armazéns, como é que vai submeter esse fecheiro? Tenham em atenção isto, que é importante, está bem? Quando eu submeto um fecheiro, o fecheiro não informa, não tem qualquer referência, se voltarmos aqui um bocadinho atrás, não tem qualquer referência, desculpas aqui se não fiz nada, portanto, não faz qualquer referência ao armazém, correto? Ao não fazer referência ao armazém, como é que alguém que tem 10 armazéns vai comunicar? Das duas, uma, ou gera um fecheiro único, com a quantidade somada, com o total das quantidades de todos os armazéns, de uma única linha, ok? Tem essa possibilidade. Imaginem que vocês têm um XD online, pegam numa base de dados e colocam na cloud, como vários parceiros têm, N clientes dessa forma, não é? Como sabem, podem colocar, as nossas bases de dados são otimizadas para trabalhar na cloud, enquanto nós não vos disponibilizamos o XD Cloud, que está previsto para os próximos meses, há vários parceiros, existem vários parceiros que têm vários clientes a trabalhar online, colocam a base de dados na cloud, num provider qualquer, e têm as lojas, os estabelecimentos, sejam os quais forem, a trabalhar online. E sempre que falha a internet, podem ter o power on, que assim o cliente não fica parado. Ora, eles têm armazéns diferentes, mas como estão online, não é? Eu, ao gerar o inventário, ele vai buscar o conjunto de todos os armazéns, porque é o geral, é o mapa geral de stock, o mapa geral de stock, não, desculpem o nome, é o inventário geral, não é? Vai agrupar. Quem não tiver integração, mas tenho 5 locais que não façam integração, como é que vai fazer? Ou gera um fecheiro manualmente único, que não é viável, naturalmente, ou gera um fecheiro de cada uma das aplicações, de cada um dos estabelecimentos. Estou a falar para quem não tem integrado. Não tem que ver só com XD, qualquer solução no mercado onde eu utilizo, até posso ter softwares diferentes, por exemplo, não é? Então, tenho 5 delegações e quero produzir o fecheiro, sabe, do
do stock, como é que eu faço se não há integração? Se eu não consigo produzir um único fecheiro, não é? Para somar todas as quantidades. Produz em todos os locais um fecheiro, portanto vai ter no fundo 5 fecheiros, e quando estiver a submeter os fecheiros, vai submetê-los um a um, mas ao mesmo tempo. Porque quando estão lá no e-fatura, ao submeter o fecheiro, ele permite importar mais do que um fecheiro. Se tiverem 5 fecheiros, por exemplo, XML, ele importa-os, o site importa-os e ele próprio vai agrupar num único fecheiro. Façam esse teste, não há lá teste de brincar, naturalmente. Mas quando o fizerem, o site tem essa possibilidade, está bem? Mas têm que o fazer no mesmo processo. Têm 5 fecheiros, importam 1, 2, ele permite importar vários de uma vez só, está bem? E ele próprio vai produzir o conteúdo, vai abrir cada um deles automaticamente e vai produzir apenas um. Portanto, o próprio site da AT tem essa capacidade de o fazer. Se vocês fizerem agora uma importação, fecharam o site e daqui a uma hora vão fazer outra, o que o site vai fazer é, eventualmente, até esta informação que temos, cuidado, posso não passar aqui esta informação, eu não está isso em lado nenhum escrito, ou pelo menos não estava, agora eventualmente até possa estar. Em alguns fax até podem às vezes consultar em alguns locais, mas o que na altura nos foi dado a entender era que ele iria substituir o fecheiro anterior. Portanto, e até para alguém que se tenha enganado, não é? Portanto, tenham em atenção que se tiverem 5 fecheiros diferentes de 5 localizações, submetê-los no mesmo processo e não em timings diferentes, porque aí, se eu submeter passar 2 horas um ou outro fecheiro, à partida o site vai fazer é substituir o anterior por esse novo. Tá? Portanto, tenham só isto em atenção, que é importante ter em conta, está bem? Algumas questões também que nos colocam é se o produto hoje é matéria-prima e amanhã é um produto acabado, como classificar? O que tem que ter em conta é o que é que o artigo era no dia 31 de dezembro. Isso é que é o importante, não é? Ok, outra questão que nos colocam é e os produtos da agricultura, os produtos biológicos, etc. Aqui o que nos é indicado é que se distinguem estes produtos ativos biológicos entre consumíveis e de produção, ok? E eles dizem que os ativos biológicos de produção não devem ser alvo de comunicação, devendo apenas referir-se aos produtos agrícolas que são colhidos desses ativos biológicos, ok? Portanto, os ativos biológicos consumíveis não deverão ser comunicados se, no exercício que a comunicação reporta, não tiver ainda ocorrido a respectiva colheita, está bem? Aqueles que já forem colhidos, já estejam colhidos, então já são ativos biológicos que passam a fazer parte do inventário. Está bem? Já recebi a fatura do fornecedor. Isto é uma questão que nos colocam, não queria aprofundar muito esse tema, mas às vezes perguntam, e o que é que acontece? Eu já recebi a fatura do fornecedor, mas os artigos ainda não chegaram. Devo-os considerar como fazendo parte já do meu inventário? Deverão consultar o contabilista que os assiste e questionar, porque isso depende, muitas vezes, da forma como estamos a controlar esse estoque, por exemplo, se vem do estrangeiro, tem outro tratamento, está bem? Porque, no fundo, antes de haver aqui esta obrigação da comunicação do inventário de existências AT, como eu disse no início, primeiro cada empresa tem que saber se tem que fazer inventário. Não é? Todos têm que saber se têm ou não que produzir um inventário. Dia 31, antigamente mandava-se para o contabilista o inventário, sei lá para março, fevereiro, etc. Não é? Agora passou a ser obrigatório comunicar-se. Portanto, têm que saber se já eram obrigados a ter o inventário. E o que aqui diz é, na altura do CNC, não é? Apenas consideravam um ativo quando existia um controle dos bens em resultado dessa aquisição, para o qual se espera que se obtenha um benefício económico com a sua utilização ou venda. Portanto, ele ainda não chegou, já posso produzir resultados dele ou não? Tem que fazer parte do meu inventário? Aqui há duas correntes, há uns que dizem que sim, dependendo se naquele momento já está disponível, como o Legas diz, os bens já estão disponíveis, portanto cada um deverá consultar o seu contabilista e questionar se já recebi a fatura, mas os produtos ainda não chegaram, se os devo considerar já como fazendo parte do inventário ou não, está bem? Portanto têm que ter, há quem diga, por exemplo, em alguns casos, se os artigos já estiverem até num porto de carga e descarga, como já estão disponíveis para mim, portanto o fornecedor já os enviou, se podem ser considerados ou não, estando já à disposição do comprador, está bem? Portanto, podem fazer isto com o contabilista e perceber melhor isto. Outros são, utiliza alguns produtos não discriminados nas vendas, por exemplo, padaria, refrigerantes, ou seja, utilizo
para vender um descritivo genérico como padaria, como refrigerantes. Como é que eu agora faço o inventário? Muita atenção, porque isto já não era possível fazer-se, não é? Já dá 3 ou 4 anos, penso eu, do SAFT 03 ou 2, onde todos os artigos que são comercializados devem ter uma referência, uma descrição única, não é? Portanto, não pode ser padaria, refrigerantes, não. Os artigos têm que ser únicos, não é? Tem que ser tal como são entregues ao cliente, devem ser identificados da mesma forma e não de uma forma generalista, não é? Como se fazia há alguns anos atrás. Portanto, tem que ter esse cuidado, ok? Para essa questão, tá? Muito bem. Então, para esse efeito, devem ter o cuidado de o artigo já existir nas vendas como tal, está bem? Portanto, tenham essa questão em atenção, porque o artigo não pode ir lá como refrigerantes, não é? E agora imaginem, eu vendi-o como refrigerantes e agora vou, e passo a publicidade, agora vou criar um artigo para inventário chamado Coca-Cola. Quer dizer, o artigo que vai no inventário, se foi o mesmo que o vendeu, deve ter o mesmo nome. Não estamos a falar de artigos que são produzidos através de matérias-primas, não é? Mas o artigo, se é comprado e vendido da mesma forma, portanto, deverá ter o cuidado de estar igual na venda como está no inventário, o mesmo código. Okay? Mas isso já era algo que até então deveria ser utilizado, não é? Nas vendas, estar o mais discriminado possível. Depois tem os artigos do tipo serviço são comunicados, não devem ser, não é? Mas tenham atenção, no caso XD, por exemplo, se vocês têm a dizer que está lá catalogado como é um serviço, mas tenho visto a dizer que afeta stock, controla stock, então aí ele vai fazer parte do inventário. E ele não quer saber se é aqui um produto do tipo normal ou serviço. Independentemente de que vocês digam aqui se é normal ou serviço, se aqui tiver a afetar stock, então ele está a controlar stock, vai passar a aparecer nos inventários, não é? Portanto, é isso que nós temos que ter em atenção, ok? Para termos essa situação, está bem? É uma das situações para consultar, tá? Ok? Estão-me aqui a perguntar se isto não foi adiado até 18 de Abril. Estamos a falar de SAFT de stock. Não tem nada a ver com faturação eletrónica isto, está bem? Estamos a falar de inventário stock, que é obrigado a entregarem até o dia 31 de janeiro, desde há 3 ou 4 anos. Muito bem. Se tiver de locais não íntegros, já falamos. Ok? Isto há pouco. Portanto, como eu dizia, independentemente da tipologia, se vocês tiverem ativo a configuração de stock, ele vai também fazer parte da gestão de stock, naturalmente. Está bem? Portanto, isto foi o enquadramento legal da obrigatoriedade da comunicação do inventário de existências AT. Okay? Vamos então passar para as nossas aplicações, perceber como é que se realizam as operações por forma a responder a esta obrigatoriedade. Não sei se alguém queria colocar alguma questão antes de avançar para as aplicações. Ok. Só fazendo aqui um compasso. Não me parece. Ok, sendo assim, vamos então avançar. Muito bem, nas comunicações de inventários existem até nas soluções XD. Como é que nós vamos aqui? Deixa-me só ver aqui uma questão. Está bem, só para ver se estamos todos sintonizados. Eu vou agora ter que desligar aqui um ecrã, mas eu já vou ver isso melhor. Portanto, tem aqui, vocês têm um manual de apoio à geração de inventários no front office, porque existe aqui duas questões, está bem? Que é, como é que se gera um inventário para quem só tem front office, que nunca utilizou o back office? Por exemplo, imagina que está em Linux, não tem back office, como é que vai produzir? Por exemplo, num XD REST ou num XD POS em Linux ou outra forma qualquer estes fecheiros, não é? Ou nunca entrou em back-office, ou vocês não querem que ele entre porque a pessoa não sabe se quer trabalhar em back-office, etc. Então, eu tenho que arranjar aqui, nós tivemos que arranjar aqui uma forma de produzir o fecheiro, ainda que não faça gestão de stock,
não é? Porque não está a trabalhar com o back-office, ainda que não faça gestão de stock, como é que eu produzo o fecheiro? Portanto, para produzir um fecheiro e poder comunicar o inventário AT, nas soluções de front office, não utilizando o back office, existe um manual para esse efeito. Eu já vou indicar onde é que está o manual, mas vocês nos manuais podem lá pesquisar inventário de existências AT, está bem? 3 pontos antes de arrancar com a aplicação. O que é que acontece aos artigos que têm vários códigos de barras? É apenas exportado um deles, aquele que está na ficha principal. Essa é uma questão, estamos a falar das nossas soluções em concreto. O que é que acontece com os artigos com cores e tamanhos? Porque a referência é a mesma, não é? Têm várias cores e tamanhos. Aqueles que utilizam um único artigo com várias cores e tamanhos. Quando forem exportar o fecheiro, e não é gerar documento inventário, porque nós não necessitamos que seja gerado qualquer documento, notem bem, as aplicações XD não obrigam à criação de nenhum documento para inventário. Não obrigam. Quem tem o estoque correto não é obrigado a gerar nenhum documento. Basta dizer, se confia no estoque, está todo correto, basta ir à opção de gerar o fecheiro e o programa calculou que tinha a 31 de dezembro. Ponto, não tem que se preocupar mais nada, está bem? Isto que fique aqui bem, bem registado, peço desculpas pela expressão, portanto, não precisam colocar questões, sobre, então, e o documento de inventário tem que se fazer? Não. Quem tem o estoque correto não tem que realizar, estamos a falar de back-office, não tem que realizar nenhum documento de inventário. Só o tem que fazer para acertar o estoque se ele tem o estoque errado ou se acha que não está correto. Aí sim vai acertar o estoque com o documento e inventário que nós temos para o efeito, em back-office, está bem? Vamos ver então em front-office como é que se realiza e depois em back-office. E aqui falar primeiro nos artigos consignados em clientes, quando nós geramos, eu vou abrir novamente aqui, quando nós geramos o fecheiro, o que é que vai dentro desse fecheiro? Vão os artigos que estão em estoque no dia 31 de dezembro, incluindo aqueles que estão consignados aos clientes. Porque quando nós consignamos um artigo, ele vem para aqui a dizer que está consignado, ok? Mas mantém-se na existência. Portanto, eu podia ter aqui, por exemplo, quantidade consignado ao cliente, 20. Mas aqui os 20 continuam a fazer parte da nossa existência, porque ainda são meus. Se são meus, eu tenho que os ter também para inventário. Tá? Não precisam de se preocupar. Quando a aplicação gerar o fecheiro, ele vai produzir o fecheiro e vai procurar todos aqueles que fazem parte das existências. E nas nossas existências estão também aqueles que estão consignados nos clientes. Tá? Portanto, é isso só que tem. É só uma chamada de atenção, porque se fizeram um documento de consignação e ele ainda não foi convertido, portanto, esse produto vai aparecer aqui uma quantidade, mas também vai fazer parte, ou continua a fazer parte das minhas existências, portanto, vão estar lá no fecheiro que a aplicação vai produzir para se poder comunicar o respectivo inventário. Está bem? Muito bem. Então, procurando o manual de apoio com as dicas, tá? Portanto, vocês podem consultar esta informação no manual. Vamos começar com a geração do fecheiro em front office. Portanto, num local onde ninguém gera stock. Portanto, eu não gero stock no front office, como é que eu vou produzir um fecheiro? Não quero produzi-lo manualmente, um CSV, nem nada do género. Quero que seja a aplicação a produzir. Está bem? Portanto, nós vamos produzir o fecheiro, já lá vamos à parte das dúvidas depois a seguir. Está bem? Agora, aqui neste caso, vamos ter em atenção que no front office ele vai gerar baseado no fecheiro que vocês vão importar, está bem? Porque aqui, como ele nunca deu entrada de compras, em front office, não é? Se não tem, é aquilo que vocês hoje vão acertar, para ele será aquilo que tem a 31 de dezembro. Portanto, no front office é assim que acontece, está bem? Portanto, têm que produzir o fecheiro primeiro. O que é que nós vamos fazer a partir da aplicação? Vamos gerar um fecheiro, ok? Vamos exportar cá para fora um fecheiro com os artigos, vamos contar esses artigos e vamos introduzi-lo outra vez dentro da aplicação para ele produzir o tal fecheiro em XML. E ele vai produzir o fecheiro em XML baseado nessa contagem que realizamos. Está bem? Portanto, é isso que vamos fazer, ok? Para efetuar isto. Tá? Pronto, agora vamos só ver esta questão que tem a ver com os inventários. Outras questões depois no final falamos. Está bem? Fora da questão dos inventários. Vamos ver então no front office. O que é que eu vos vou pedir? Só um segundinho, porque
e depois eu não vou olhar para as questões enquanto estou a realizar esta tarefa agora, está bem? Porque eu vou ter que desligar aqui as minhas mensagens, estou a produzir isto em 2 ecrãs e a aplicação vai ficar aqui reduzida. Tá? Então vamos lá abrir aqui, por exemplo, o Front Office, o REST. Podemos ter o Back Office aberto, mas eu vou reduzir para já, não há necessidade. Ok, e vamos abrir então aqui o nosso Front Office. Só queria ver aqui uma questão. Está. Muito bem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer em Front Office, porque não geriram stock até agora, é, no manual tem isso explícito, está bem? Vamos criar 2 funções. Para quem já tem, só relembrar. Uma chama-se conferir inventário, o nome é inventário _ conferir. Para que é isto? Esta é a função que vai gerar um fecheiro em Excel para fora da aplicação, com os artigos, está bem? Portanto, nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos exportar o fecheiro dos artigos, depois podemos dizer quais são, eu diria que eram apenas aqueles que são matérias-primas, mas pronto, fica depois ao vosso critério, podemos exportar todos e depois só alterar as matérias-primas. Eu vou exportar todos para não dar então confusão. Portanto, a função chama-se inventário _ conferir, está no manual de inventários em Front Office, está bem? Ok, este é o que faz a exportação, chamamos-lhe o conferir, tá? E depois há um outro que se chama acertar o inventário, que é depois de conferir, nós vamos mexer já no fecheiro, já vamos ver isso na prática, a seguir vamos ter que o importar para estar dentro da aplicação, essa contagem que vamos realizar no tal fecheiro. E ao importar com esta função inventário _ acertar, chama-se inventário _ acertar, ok? Vamos então, ele vai importar o fecheiro e vai inventariá-los, vai colocar cá dentro em como tenho essa quantidade à data do dia 31 de dezembro. Tá? E depois então produzir o tal fecheiro SAFT. Vamos então ver como é que isto funciona. Estamos aqui, inventário, conferir. Ele pergunta, querem todos os artigos sem fecheiro, técnica, etc. Eu vou dizer todos. Está bem? Por onde é que vai o fecheiro? Ok, vamos lhe dar um nome. E vou enviar para o ambiente de trabalho. Ok. Data do inventário, 31/12. Vamos definir qual é essa data. Vamos então fazer OK. Já gerou o fecheiro. Vamos minimizar isto. Onde é que ele colocou o fecheiro? Está aqui. Ok, vamos abri-lo. E temos então o fecheiro que ele exportou. E vamos ao contar. Tá? Não se esqueçam, é o contar. Vamos aqui abrir um bocadinho mais isto. Portanto, não se esqueçam que é no campo contagem. Tá? É neste campo. Convém, se forem vocês, até colocá-lo numa letra diferente, etc. Portanto, não é este vermelho. Ok. É o que diz contar. Repito, não se enganar, o contagem. E vamos aqui, claro que... Então eu vou contar o Bacardi, se for as garrafas, sim. Não é? Mas se isto é o meu artigo de venda e não o de compra, não é? Então não vale a pena, não sei se aqui vocês... Reparem, este é o artigo 108. É o artigo que vende ou é o artigo matéria-prima? Pois aí tem que fazer. Se calhar vamos ter que criar o artigo garrafa Bacardi. Se ele não tiver criado já na aplicação, não é? Ao colocar aqui, ele não vai importar o artigo, não é? Vai importar só estes artigos, não vai criar novos. Atenção. Ele tem que estar criado. É só uma chamada de atenção, qual é o artigo que vamos... A partir deste é o que vendo, logo não é o que eu inventaria, porque eu vendo uma dose e não uma garrafa, não é? Portanto, temos de ter cuidado de ter aqui os artigos que vão ser inventariados, então eles devem constar da aplicação, para ser mais fácil, a partir de agora, não é? Estar aqui a fazer isto. Por exemplo, eu chamei aqui algumas matérias-primas, como a carne, o arroz, etc. Portanto, se temos garrafas, é criar as garrafas também, as garrafas de Coca-Cola, etc. Claro que se eu vender uma garrafa de Coca-Cola e ela é inventariada da mesma forma, então não tenho que estar a criar, não é? Muito bem, imagina, ele diz aqui 120, eu vou dizer que são 250 destes 3 artigos. Vamos gravar. Ok? Não alterem a estrutura, não é, do fecheiro, deixá-la estar. Não é aqui, está errado. Portanto, aqui não me interessa nada, é aqui. Não é? Correto? Vamos lá ver se é. Portanto, é aqui que nós vamos fazer. Aqui deve estar o 0 por default para que não haja problemas ao importar.
Portanto, onde nós vamos fazer é na contagem. Okay? Eu já estava a errar, reparem, contagem, não é? É neste que nós vamos, então, dar a indicação dos 250, neste caso que eu quis acrescentar, 250 quilos de cada um deles, ou seja, o que for, não é? Portanto, a data que queremos que seja este inventário, já lá está, porque nós produzimos o fecheiro já a dizer que era esta data, se dissessemos outra ele iria produzir de outra data, ok? Portanto, estamos a produzi-lo do dia 31, gravamos, vamos fechar, vamos entrar então aqui novamente na aplicação e vamos importar com a função acertar inventário. Vamos importar, ele pergunta onde é que está o fecheiro, é este, ok? Importar, sim, e vamos aguardar. Ele neste momento está a gerar o inventário daqueles artigos que foram contabilizados. Vamos aguardar então. Normalmente demora 10 segundinhos. Ok, já está. E neste momento o que é que nós temos de fazer agora? Gerar o fecheiro SAFT. SAFT é o mesmo local onde se exporta o SAFT das vendas e dos documentos de transporte para quem faz manual, não é? E tem aqui a opção comunicação do inventário de existências AT. Ok? Qual é a data que se reporta final? 31/12 e vamos exportar. Atenção aqui ao nome do fecheiro. Se já tem no ano passado, não sei, eu colocaria 8, pronto, mas isso fica ao vosso critério, está bem? Vamos exportar e ele já gerou o fecheiro com esta, se tentar outra vez, repara, ele diz que já existe, não é? O que é que ele fez? Ele, vamos aqui abrir, onde é que ele foi parar? Está aqui, num formato XML, ok? Portanto, lá está, ninguém vai andar aqui a mexer neste fecheiro, não é? Para esse efeito, que é o fecheiro estruturado, não é? Para isto. Se alguém quiser fazer manual em CSV, pois aí faz, tendo cuidado com os coisas. Portanto, são estas três, eu diria duas, não é? Uma é o inventário conferir e a outra é acertar conferir. Vou só aqui novamente dizer o inventário conferir, portanto, a função inventário underscore conferir, que está no manual isto, que é então a função que exporta estes dados, está bem? E depois a função acertar, que é a que importa o fecheiro, depois nós contamos. Chama-se inventário underscore acertar. Não é? Um é conferir, o outro é acertar. Okay? Importamos, ele próprio processa esta informação e quando nós formos produzir o SAFT, não é? Aí a função chama SAFT, é o mesmo ecrã para, é a mesma função para gerar o SAFT das vendas mensalmente, não é? Vamos, neste caso, comunicar esse mesmo fecheiro. Ele vai gerar em XML, se quiserem CSV também faz, e exportam então o fecheiro e submetem no portal, ok? Portanto, são estas as questões. Eu vou só aqui fazer uma coisinha, novamente, para poder então ler as vossas questões, só para não haver aqui dúvidas em relação aqui a uma questão. Peço desculpas rapidamente e vermos isto, está bem? Muito bem, o que nós fizemos foi então gerar neste inventário, exportámos o fecheiro com a função inventário conferir, contámos os artigos dentro desse fecheiro e importámos e geramos, ok? Portanto, é uma das formas que vocês podem então fazer essa questão. Depois há lá um relatório que se chama inventário, está na segunda página dos mapas, está bem? Vocês podem também consultar esse inventário. Portanto, isto está feito a forma de gerar o fecheiro para se poder comunicar à AT dentro das soluções de front office quando o cliente, o utilizador, não quer fazer em back office, ou não quer, ou não pode, ou não sabe. Basta fazer isto, é super simples realizar esta tarefa no front office, está bem? Ok? Estão-me aqui a perguntar se editam um XML. Não, ninguém edita o fecheiro, está bem? O XML não é para se editar, tá? Há uma questão em relação ao front office? Vou aqui então só fazer uma pausazinha e saber se está tudo. Só em relação ao front office, está bem? Vamos agora para o back office, para quem quer fazer em back office de outra forma, não é? Portanto, é isto que nós temos que realizar para fazer, está bem? Após exportar para contar, posso acrescentar linhas no fecheiro Excel? Não. Só pode acrescentar
para importar para a aplicação não podem gerar, está bem? Artigos novos, tem que ser os artigos que já estão existentes. Agora, se alguém quiser exporta o fecheiro, por exemplo, para CSV, notem o seguinte, exportam o fecheiro para CSV, contaram o que tinham a contar, em vez de exportar em XML, exportaram para CSV, o portal importa na mesma. E vocês, esqueci-me aqui de 50 artigos de matérias-primas. Vocês podem abrir o fecheiro CSV, lançar lá direitinho e depois submeter. Não podem importá-lo para dentro da aplicação porque esses artigos não constavam lá, não é? Mas imagino que o cliente dizia, durante este tempo todo eu não criei 50 artigos que me esqueci. Não são de venda no front office, portanto na restauração eu não os vendo. Então o que é que eu posso fazer? Posso gerar, primeiro, trabalhar o fecheiro dos artigos existentes, exportar o fecheirozinho já através da função SAFT, como se já fosse o final, editar o fecheiro CSV com muito cuidado, acrescentar lá, naqueles campos que lá estão, os artigos e a quantidade, e então submeter a AT. Portanto, desde que estejam a fazê-lo direitinho, tranquilo. Não me importam, é novamente na aplicação, não é? Ok. Muito bem. Portanto, relembro, nós fizemos hoje, mas estava lá a data de 31 de dezembro. Então, portanto, o inventário vai como 31 de dezembro, o que contarem naquele fecheiro, ainda que hoje, mas estava lá no lado direito, a última coluna referenciava 31 de dezembro, não é? De 2018. Vamos então entrar na gestão comercial para vermos então como elaborar isto em back-office. Portanto, primeira questão a ter em conta, não é necessário, como eu disse há pouco, produzir qualquer fecheiro. Não é fecheiro, qualquer documento. Não é necessário em back-office para acertar stock, para produzir o fecheiro, não é necessário elaborar nenhum documento. Nem nenhum inventário, nem nenhuma contagem, nada. Se o stock estiver correto. Portanto, se o stock estiver correto, a única coisa que eu posso fazer é dizer à aplicação vai gerar o fecheiro, não é? Portanto, onde vocês executam o fecheiro de comunicar, não é? Tem também aqui comunicação de inventário, em diversos, comunicar inventário. Eu tenho o stock correto? Tenho. Confio. Todos os meus colaboradores ou eu lancei direitinho o stock, então o stock estava bem a 31 de dezembro? Estava. Então a única coisa que tenho que fazer, o cliente é vir aqui, comunicar, é do dia 31 de dezembro, exportar e já gerou o fecheiro. Está feito. Não tenho que fazer mais nada. Ficava por aqui a informação? Não, porque se calhar 60% não tem o stock correto a 31 de dezembro, não é? Então vamos demonstrar como produzir o fecheiro, mas antes disso, como ter o estoque correto à data de 31 de dezembro, para que seja possível então gerar o fecheiro com a quantidade correta, está bem? Portanto, relembrando então, quem tiver o estoque correto não necessita de produzir nenhum documento de inventário, tá? Porque o que a aplicação vai fazer, agora ao produzir o fecheiro, se nós não fizermos mais nada, é dizer, o que é que eu tinha a 31 de dezembro? Seja vocês a fazerem isto no dia 31 de janeiro, a 10 de janeiro, o que quer que seja, ele vai produzir o que é que tinha, o fecheiro, com a quantidade daquilo que existia no dia 31 de dezembro de 2018. E se o estoque estava correto, ele vai gerar. Não precisam de realizar nenhum documento. Posto isto, vamos avançar para quem não tinha o estoque correto. Tá? Então existem duas opções. Que é, imagina, eu sei, eu não tinha lançado tudo direitinho. Ok? Mas alguém andou a contar, ainda que manualmente, para um local qualquer, uma folha de Excel, seja o que for, alguém andou a contar os artigos do que tinha no dia 31 de dezembro. Portanto, eu não tenho o estoque correto neste momento, mas sei o que tinha a 31 de dezembro e hoje é dia 3 de janeiro. Como é que eu faço? Aí sim vão ter que produzir um documento que acerte o estoque à data de 31 de dezembro. Não é? Para quê? Para quando produzir, porque sempre que vão produzir aqui o fecheiro, não é? Aqui, comunicação no inventário, ele vai produzir o que é que tinham a 31 de dezembro. Então eu preciso dar essa informação. Se está correto, não tenho que fazer mais nada, é clicar e produzir. Não está correto, então temos duas opções. Tenho alguma forma de saber o que é que eu tinha no dia 31 de dezembro? Tenho, porque nós estivemos a contar e guardámos isso algures, num papel, não interessa onde foi. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vir aqui ao documento Stock, ok?
e aí sim, acertar. Qual é o documento que acerta o estoque nas aplicações XD? Em back-office ou gestão comercial? É o documento inventário. Portanto, nós aqui, o documento que acerta o estoque é o documento inventário. Então, o que eu tenho que fazer é chegar aqui e começar a lançar. Manualmente, seja. Vamos ver várias formas, não é? O que é que eu tenho que fazer? Chego aqui, quanto é que eu tenho deste artigo? Ah, mas espera aí, quanto é que eu tenho hoje, a data do dia 3? Ah, espera aí, não. Eu tenho aqui algures em papel, um formato, seja o que for, pois já vamos ver as várias formas, está bem de o fazer. Eu tenho aqui o que tenho apontado que tinha no dia 31. Então, peço a vossa atenção, sempre que fazem cancelar, notem aqui, entrada, porque ele mudou para o primeiro, inventário. Não se esqueçam disto, por favor, está bem? Inventário. Quando fazem cancelar, ele salta para a entrada. Vamos então ao inventário. E o que é que eu tenho que fazer? Colocar, antes de começar a contar, o que é que eu tinha, muito importante, que estamos aqui a falar, porque uma coisa é indicar antes de lançar as linhas e outra é indicar depois de lançar as linhas. Tem comportamento completamente diferente, está bem? Então, antes de lançar qualquer linha, eu vou dizer que na data do dia 31/12 de 2018, eu tenho algures informado, não é? O que é que eu tenho no dia 31/12? Vamos lá ver então. Olha, deste artigo, ele diz que tenho hoje, eu digo, olha, nessa altura eu tinha 95. Passo para o próximo. E deste eu tinha, sei lá, 250. Portanto, eu estou a fazer um lançamento, ainda que manual, vamos ver outras formas, do que é que eu tinha a 31 de dezembro. Notem, a 31 de dezembro. Eu indiquei a data 31 antes de lançar as linhas. Isto é aquilo que é normal fazer, sempre que eu quero acertar um estoque à data, não é? Imagina, eu estou a fazer isto porque é obrigatório eu exportar um inventário e eu tenho o estoque errado. Mas vocês, a qualquer altura, podem fazer, está bem? Podem fazer um acerto. Há quem faça todos os meses. E não tem que fazer no dia 31. No dia, eu quero ter um estoque correto no dia 31 de março, mas estou a fazer isto no dia 3 de abril. É o mesmo processo. No dia 3 de abril, antes de lançar as linhas, chego ali e digo no dia 31 de março e meto ali a data. Está bem? Quem não tiver a ver, porque isto está aqui uma resolução, pode ser baixinha, não se esqueçam o que eu disse no início, podem maximizar aí a vossa solução, está bem? Vocês estão a ver uma sessão via YouTube, se passarem o rato em cima da imagem cá em baixo, tem uma opção para maximizar, está bem? Ou então, botão do lado direito, abrir link em YouTube e podem aumentar, está bem? Aqui não consigo mesmo ter a letra um bocadinho maior, porque eu estou aqui com um teclado ligeiramente diferente daquilo que seria expectável, está bem? Muito bem. Ok, então vamos lançar. Se eu gravar agora, o que é que acontece a estes dois artigos? Ele vai dizer que à data de 31 de dezembro tinha 95. À data de 31 de dezembro tinha 250. Pronto, se fossem só dois eram dois, se fossem 1000 eram 1000. E como é que eu faço para 1000? Para não ter que estar aqui a lançar um a um. Muito bem. Vamos então ver esse truque. Já vamos falar da outra situação, ainda mais importante, eventualmente, para quem nem sequer sabe o que tinha a 31 de dezembro. Já vamos lá, está bem? Só vou aqui explicar um truque. Se eu sei o que tinha à data de 31 de dezembro, correto? Ou porque fiz uma contagem, por exemplo, já lá vamos, está bem? Se eu sei, eu posso, por exemplo, importar os artigos, inserir os artigos todos num inventário, e a primeira coisa que a aplicação faz, e note que eu fiz, devia ter dito aqui primeiro 31, não é? De dezembro, ok? Mas que seja. É só para mostrar que vocês têm aqui a possibilidade de lançar todos os artigos que estão na vossa base de dados e depois vir por aqui e lançar o estoque, correto? Atenção, lá a data, porque estou a lançar a data 2, mas isto é apenas um exemplo, está bem? E lançar. Este não contei, então está a 0. Os que não contar, o que é que vai acontecer? A 0. Então isto é muito importante, quer dizer, então e os artigos que eu não contar, como é que ficam? Os outros ficam a 0, porque eu não estou a lançar. Mas não tenho outra forma de ir agora linha a linha ver isso? Tem. Esta é uma forma de o fazer. Atenção, estou a fazer aqui todos, mas podia não ser todos. Podíamos fazer, por exemplo, um inventário por família. Não é? Chegar aqui, atenção, à data 31, porque eu quero que seja a data 31. Não é isso? E já vamos ver depois outra forma. Não é? Eu podia, em vez de estar a inserir todos, podia ter aqui um assistente
e importar apenas algumas famílias. Está bem? Seguinte, e depois escolher quais eram as famílias que eu queria importar. Tem o mesmo processo. Ok? Portanto, temos aqui esta possibilidade de importar todos os artigos ou não. Agora, estamos ainda naquele primeiro processo onde eu contei de alguma forma os artigos, ok? À data 30. Eu tenho alguns essa informação, está bem? Agora, imaginem que vocês disseram assim, eu tive a oportunidade de lançar aqui na contagem o que eu tinha a 31 de dezembro. Isso não acertou? Não. O documento de contagem não acerta. O documento de contagem é um repositório de dados para eu ir contando e depois então importá-lo dentro de um inventário. Por exemplo, eu tenho aqui um documento de contagem. Imagina que eu fiz este documento de contagem no dia 31. Deixa-me ir buscar aqui outro. Ou no dia 27 de dezembro. Dia 28, 29, tive fechado, não é? E eu contei 1000 artigos. Esses 1000 artigos no documento de contagem foram acertados? Não. Para que é que é o documento de contagem? O documento de contagem é para eu ir contando, ele guarda a hora e eu gravo e posso ir atendendo clientes e fazer vendas. É para isso que serve o documento de contagem. Ok? Permite eu ir contando e depois, agora contei 500, gravo, faço vendas, convém depois criar um outro documento de contagem, não abrir o mesmo, contar outro, está bem? E ir fazendo mais vendas ou compras. O que é que o programa está a fazer na contagem? Está a guardar a hora e o minuto a que foi feito esta contagem, para quando tiverem então tudo direitinho, agora vou importar aquela contagem. E tem aqui a opção importar contagens. Tá? Por exemplo, imagina que era esta, ok? Que eu tinha feito no dia 26. Há pouco tinha uma outra no dia 27, não é? Vamos supor que era esta. E ele lançou no dia 27. Ok, o que é que o programa faz dentro do inventário quando eu gravar? Ele importa o que tinha aquela data, mas eu ao gravar o documento, o que é que a aplicação vai ver? O que é que contei àquela data, aquele minuto, e depois diz, mais o que entretanto foi comprado e vendido até hoje, o teu inventário é este. E lança-me o que é que eu tenho hoje. Tá? Estamos aqui a dar o exemplo, não da data do 31, ok? Estamos aqui a explicar apenas o que é que faz o documento de contagem. Permite vocês irem contar os artigos, gravando, fazendo vendas e compras entretanto, e depois entrar dentro do inventário e lançar essa contagem. Importá-la. Ok? Então importam para aqui, quando gravarem o programa sabe, olha, eu tinha 300 naquele dia, naquela hora, imagina que foi ontem, não é? E hoje é que iam realizar o acerto, o inventário, importavam a contagem, entretanto houve vendas ou compras hoje, ontem tinham 300, venderam 10 hoje, quando gerassem aqui o inventário, ele importava os 300, mas quando gravassem ele ia pôr, ok, foi feito 300 ontem, mas entretanto vendeu 10, só tenho 290, e ia-vos acertar, o inventário é 290, tá? Isto pode ser feito de várias formas. Pode ser feito uma contagem manual ou pode ser efetuada através da nossa aplicação XD Items. Imaginem que vocês andam com a aplicação XD Items. Agora vou abrir aqui uma outra janela. Ok. E abrir aqui o Where More, que é uma aplicação que me permite nós abrirmos aqui e verem o XD Item no meu telemóvel, está bem? Ok. Então vamos aguardar aqui um bocadinho. Tá? E só para ele pesquisar o meu telemóvel, já o encontrou. Refletor. No meu telemóvel também tenho. E vamos então abrir aqui o XD Items. Esta é a aplicação XD Items. O que é que vocês podem fazer? Imagina que têm 3 armazéns. Eu posso clicar aqui onde diz leitura, ir criar uma listagem, dizer que é uma contagem, tá? Vou dizer que é uma contagem, dizer qual é o armazém, que é a loja X, o armazém principal, etc. Faço OK. E agora, ou com scanner, se isto é uma aplicação gratuita, que vocês já conhecem, em Android. Se o vosso dispositivo tiver um leitor código barras, ótimo. Não é? Eu aqui não tenho, podia abrir a câmara fotográfica ou pesquisar. E vocês o que vão fazer aqui é lançar o artigo, não é? Podem pesquisar aqui, eu não queria pesquisar assim. Imaginem que é, sei lá, Colgate, não é? Sei lá, 10. Foi tão rápido que eu nem percebi bem se ele fez ou não fez.
Sei lá, aqui um artigo que não tenha lotes, porque isto também importa lotes, mas hoje não é o caso, não é? Mais 10. Pronto, passo para os próximos, não interessa. Vou fechar, tenho aqui Colgate e KitKat, contei 10 um e um no outro. O que é que eu faço depois? Dentro da aplicação, ok? Eu vou sincronizar aqui os XD items. Vou aqui dizer que quero sincronizar. Ok, está aqui, nova contagem. E se eu for aqui, inventário, e importar contagem, tenho aqui esta nova contagem que acabei de realizar. E então só tenho que importar esta contagem. Esta ou várias, que imagino que vocês andaram a fazer várias contagens. Que eu posso realizar 3, 4, 5 contagens, não é? O que é que eu posso fazer? Posso chegar aqui, importar, contagem, 3 contagens, confirmar. Se o artigo existir em dois lados, o ideal é adicionar, não é? Não interessa, ou substituir para todos, conforme quiser. E tenho aqui a possibilidade de importar a contagem do nosso XD items. Para o XD items permite, sempre para relembrar, não é? Ok? Sempre para relembrar, tenho aqui a possibilidade de fazer quantas leituras eu quiser. Isto é tudo contagens, também tenho compras, a possibilidade de lançar aqui uma compra com a contagem para lançar cá para dentro, com o preço de custo. E depois podem a qualquer momento, por exemplo, estar a consultar um artigo, ele dizer quanto é que tem em estoque, a quem é que comprei, quais são os fornecedores, essa informação está toda aqui dentro. Se forem fazer compras, etc. Está bem? Portanto, podemos fazer contagens com os XD items e lançar aqui dentro. Isto foi alguns truques. Então voltemos ao nosso caso. Eu quero lançar um inventário à data de ontem, à data do dia 31 de dezembro, e sei o que tinha. Então, recapitulando, 31 de dezembro, ok, de 2018, sei o que tenho. Seja através, porque tenho um XD item, ou um outro coletor de dados, não é? Podem ter um PDT ou uma coisa qualquer, quando fazem aqui importar, podem ir buscar de um PDT, não é? Ou da contagem, uma contagem manual, ou até de um fecheiro CSV, de outro lado qualquer, está bem? E lançam para aqui. Se não, podem lançar manual. Qual é a minha sugestão? Então vocês têm 1000 artigos, ok? E contaram 500, com XD items, ou com PDT, ou seja onde for. Então qual é a minha sugestão? É, primeiro importam os artigos todos. Vamos importar. Estão aqui os artigos todos. E já está aqui um erro, que é quantidade está 1, quer dizer que isto não é um inventário. Vamos cancelar. Dava para alterar, só que eu não quero. Se eu alterar, ele não fica com quantidade 0. E eu quero importar e quero que eles, por default, os artigos sejam todos a 0. Estão a ver todos a 0? E agora o que é que vocês fazem? Muito bem, se é a unha, por aqui abaixo, correto? Se tem em algum lado, por exemplo, num XD items ou num PDT, vamos importar então agora essa contagem. Não é? Imagine, tenho aqui uma contagem, esta com vários, vamos supor, adicionar quantidade para todos. Então o que é que ele vai fazer? Vai procurar dentro daquela contagem, importar os artigos e distribuí-los aqui abaixo, colocando, por exemplo, este já colocou aqui 1000, aqui já colocou 45, 50, 56, mas os outros que não estavam no tal fecheiro de contagem vão ficar a 0, como é o caso deste. Então o truque é, estamos ainda no primeiro exemplo de eu sei o que tinha a 31 de dezembro, correto? Eu sei o que tinha a 31 de dezembro. Então, antes de mudarem, não é agora, que está mal, portanto, vocês colocavam aqui primeiro 31 de dezembro, correto? Importavam os artigos todos e ele tinha o estoque a 0 na quantidade e depois então lançavam os artigos. Se quiserem lançar manualmente, lançam, ou em linhas posteriores ou não, porque eu também posso chegar aqui e olhar para uma folha de manual, alguém que apontou o manual, diga assim, ok, agora chego aqui e vou buscar aqui um artigo qualquer e eu digo, tem 150? Não, tem 200, ok? E ele alterou, não é? Esse, se fosse adicionado o outro, ele iria agrupar, por exemplo. Então, qual é a vantagem de lançar primeiro os artigos? É que aqueles que não forem contabilizados ficarão a 0, que é o que se pretende. Não é? Se eu tenho 1000 artigos e com XD items, ou com um PDT, ou manualmente, lanço 500, ele aqui agrupa-os, vai encontrá-los e vai agrupá-los, não é? Vai ter um artigo que encontrou com 200, está a 0, ele vai colocar 200 mais 0 a 200. E aqueles que não contei ficam a 0.
Esta é a forma mais simples de vocês lançarem o stock. Tá? Portanto, e para acertar, volto então a referenciar, para quem não tem stock, correto, o documento é o inventário. Tá? E não a contagem. A contagem é um agregador, é um repositório, tá bem? Que vamos contando, ele guarda a hora e o minuto e depois importamos aqui para dentro do inventário para efetivamente acertar. E depois então vamos gerar o fecheiro do software do inventário para comunicar. Portanto, neste caso, nós fizemos um exemplo que é, eu sei o estoque que tinha a 31 de dezembro, só para recapitular, primeiro coloco aqui 31 de 12 de 2018 e depois então lanço as linhas todas que tiver a lançar e ele acerta-me a data. É tão simples quanto isto, com aqueles truques todos que vimos. Está bem? Só há aqui um pormenor que eu me esqueci, que é quando vocês lançam estes artigos, todos, não é? E atenção que no inventário está 0. É claro que se vocês tivessem dito, então e se eu me enganei e fiz isto? E ele dá para alterar de um documento para o outro? Dá, não perdem nada. Só que só o documento inventário é que mete por default 0. Se vocês começarem com entrada, ele vai ter por default aqui 1. E ao mudarem para inventário, ele não mete isto a 0. Tenham só isso em atenção, está bem? Só aqui um pequeno truque, uma chamada de atenção. Eu agora quero pesquisar se determinado artigo já cá está em baixo. Para não ter que estar aqui a procurá-lo em baixo, vocês clicarem aqui ao lado do documento, basta dar um toque aqui nesta zona cinzenta e fizerem Ctrl F1. Deixa-me ver aqui. Ctrl L, desculpe. E agora aqui tenho... Não dá aqui porque ele já está aqui. Não é Ctrl L nem nada. Onde é que ele está? Não é Ctrl L, é Ctrl F. Peço desculpas. Se vocês clicarem nesta zona cinzenta, o cursor não pode estar aqui, que não faz nada, está bem? Estar aqui algures, não interessa. E se clicarem aqui ao lado do vendedor, nesta zona, façam Ctrl F1 e podem pesquisar. Xadrez. Prontos, xadrez não estava inscrito, não interessa. Vamos buscar, isto é por referência, por nome, vamos supor que é o leite. Não é? Ora, leite, enter. Ele vai buscar tudo o que é leite, está bem? Portanto, recapitulando, não pode estar ali o cursor no inventário, aqui ao lado, junto ao vendedor, por exemplo, Ctrl F e fazem uma pesquisa de tudo o que está, para ver se já lá está, etc. Está bem? Ctrl F faz isto. Muito bem, então foi para acertar o estoque a determinada data. Ok? Agora vamos para a segunda opção, que é, eu vou acertar hoje, mas não faço ideia o que tinha a 31 de dezembro. Reparem, eu tenho que acertar hoje, porque tenho que produzir o fecheiro, mas não faço ideia, eu não contei o que tinha a 31 de dezembro. E tenho a certeza que o estoque está errado. Lembrem-se, porque se tiverem a certeza que o estoque está correto, não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer documento de inventário nenhum. Eu não sei o que tinha a 31 de dezembro. E sei que está errado. Ok? Portanto, devia ter feito um documento de inventário no dia 31 de dezembro. Mas não fiz. Não faço ideia, não é? O que é que está ou não correto. Deixem-me só ver aqui. O som está correto, não está? Porque eu vi aqui uma pessoa que me estava a telefonar agora e que há 2 minutos estava na sessão. O som está ok? Caiu alguma coisa? Não. Só estou a fazer aqui um teste, não se importarem só aí de conferir no chat. Ok. Nós estamos a terminar mesmo, por isso é que eu não ia fazer intervalo, porque vamos mesmo terminar. Isto ultrapassou porque eu demorei um bocadinho mais tempo aqui nestes exemplos para vocês conhecerem tudo. Ok, então houve aqui alguma situação especial. Muito bem, então o que eu vou agora explicar e que dá muito jeito é, eu não faço ideia o que tinha a 31 de dezembro. Não sei o que tinha a 31 de dezembro. Então qual é o truque? É chegar aqui e solicitar a aplicação que me diga o que é que eu tinha a 31 de dezembro. Não é? Então qual é o truque? Vamos chegar aqui no inventário. E agora vamos usar os mais diversos truques, não interessa. Inserir os artigos. Reparem, eu não alterei a data de stock ali em cima. Ok? Eu não alterei a data de stock. Lanço os artigos primeiro. E agora tem as várias formas, como fizemos há pouco, não é? Podem, se quiserem, importar, lançar manualmente, como quiserem. Isto é só, agora é os vários truques. Eu até vou importar a contagem.
etc. Por aí fora, estas e estas têm mais, controle, várias, adicionar nova quantidade, para todos. Pronto, isto era só para facilitar, está bem? Pronto, ele já me colocou aqui 60 e em outros colocou quantidades, não interessa. Em princípio vieram quase todos para baixo, aqui estão todos, basicamente os que eu importei, não é? E os outros que eu não contei ficam a 0. Portanto, até aqui já tínhamos visto, correto? É só os truques para importar. E assim temos os artigos a 0 que não forem contabilizados. E eu disse que hoje é dia 3, eu não faço ideia o que tinha a 31 de dezembro. Então o que é que nós estamos a fazer? Vamos contar o que tenho hoje mesmo. Notem o que eu vou dizer. Vamos contabilizar o que eu tenho hoje em stock. Das mais diversas formas, PDT, à mão, XD items a funcionar, é contar o que temos hoje. Vamos por aqui fora e vamos dizer o que é que eu tenho. Já importamos alguns, tal, este não tenho. Das mais diversas formas, o que vos der mais jeito, não é? Ok? E agora, no final, não é? É que eu vou, se não se importarem, eu vou puxar aqui poucos artigos para vermos isto a funcionar, porque senão depois vamos perder. Eu vou puxar aqui estes artigos até aqui. Acho que tenho. Pronto. Vou acertá-los e dizer, olha, este tenho 10, sei lá, este tenho hoje tenho 25, tenho 80, 125, 250, sei lá, 780. Isto é o que eu tenho hoje. Lancei o inventário, contei o que eu tenho hoje. E no final de lançar aquilo que eu acho que está correto, estou a lançar este, mas podiam estar aqui os tais 1000 artigos, com e sem stock. Está bem? É só para vermos isto. Eu só no final, notem este pormenor, é que eu clico aqui e digo, à data de 31 do 12, o que é que tu tinhas? Então, quando fizermos Enter, ele pergunta, pretende recalcular as quantidades contadas com base na nova data de stock? O que é que isto quer dizer? Eu contei o que tinha hoje, ok? Contei o que tinha hoje, tá? E no final é que fui alterar a data de stock. Vou dizer à aplicação, hoje tenho 10, 25, 80, 125, 250, 780 destes 6 artigos, mas diz-me lá o que eu tinha a 31, que é essa data que eu quero guardar. Então, antes de guardarem o documento, alteram aqui para 31 do 12, alteram, reparem que aqui a quantidade ainda está 3, porque eu lancei, tá? E agora digam, sim. E ele recalculou, diz-me no dia 31, então deste tinhas 6, deste tinhas 27, deste tinha 75, deste tinha 129 e por aí fora. Os que estiverem negativos depois vão a 0, não é? E reparem, o que é que ele fez? Fez uma viagem no tempo, se lhe podemos chamar assim, e viu, então se eu hoje tinha, há pouco nós tínhamos, sei lá, 800 de 1, não é? Então se eu hoje tinha 800, o que é que eu tinha a 31 de dezembro? O que é que ele vai fazer? Vai ver o que é que foi comprado e vendido desde o dia 31 até hoje. Vai remover esses movimentos e lançar a quantidade que supostamente tinha a 31 de dezembro, não é? Portanto, faz uma viagem do tempo, vai para trás até 31 de dezembro, removendo todos os movimentos que eu entretanto fiz, estes dias, não é? Estes por acaso são só 2 dias, mas imagino que vocês estão a fazer isto no dia 20. Foram um cliente para ajudá-lo no dia 20. O que é que ele faz? Sabe o que tinha a 31? Certo, então faz o que fizemos há pouco, não é? Que é a primeira coisa que faz é, mete aqui 31 antes de lançar as linhas. Porque ele sabe o que tinha a 31, então vai acertar mesmo a 31. Chegaram lá no dia 20, mas não fazem ideia o que é que ele tinha no dia 31. Então lançam o que efetivamente ele tem em stock nesse dia. Podem fazê-lo pelo documento de contagem e depois importá-lo para o inventário, como acharem melhor, pelo XD item, pelo PDTs, etc. Ou manualmente. E depois, então, depois de estarem as linhas todas a dizer aqui dia 20 e a quantidade que tem nesse dia, é que vem aqui e altera, fazem Enter e ele diz, ok, então vou recalcular. E vocês gravam para, efetivamente, ele acertar esse toque, não é? Portanto, inventário, e ele lançou com a quantidade que supostamente devia ter no dia 31. E é isto que a aplicação tem. É fantástico para ajudar os vossos utilizadores, os vossos clientes, dizer, ok, eu não faço ideia do que tinha a 31 de dezembro porque não tive tempo de contar, mas sei o que tenho hoje, então vou contar o que tenho hoje. Lançam e só depois é que alteram aqui esta data. Volto a dizer, se vocês alterarem primeiro e depois os artigos estão a dizer que aquela data tem mesmo, não há nenhuma viagem do tempo, está bem? Se lançar os artigos todos que tenho hoje e depois é que alteram a data, então ele faz a tal viagem do tempo à data de 31. Ok? Isto é o mais simples de fazer e que ajuda imenso os vossos clientes para terem um acerto correto de toda a aplicação. Está bem?
Muito bem, então, portanto, só então para não haver aqui dúvidas. O pormenor, depois de ter efetuado um documento de inventário, porque acerta o estoque, não podem lançar mais vendas e compras com datas anteriores. Está bem? Portanto, não têm que fazer isso. Não podem fazê-lo. Portanto, caso disponha de informação de algures de estoque e licença de 31 de dezembro, efetua o inventário a essa data. Antes de lançar os artigos, coloca a data de 31 de dezembro e lança os artigos, porque sei o que tinha. Vou só acertar. Estado já em janeiro e não dispõe de informação do que tinha de estoque a 31, então lançamos os artigos todos, na data que estou a contar, no 5, 6, 10, 20, e antes de gravar coloco a data 31 de dezembro lá em cima e a aplicação vai recalcular o estoque a 31, efetuando a tal viagem do tempo, verificando o que entrou e saiu desde então, para lançar a quantidade correta no inventário. Está bem? Como eu disse, o documento de contagem de estoque não efetua qualquer acerto, é um documento de trabalho que permite ir lançando a quantidade e sabe a hora e o minuto que lançou. E depois, quando importarem para dentro do documento inventário, aí sim ele vai tendo em conta se já foi feita alguma coisa depois da contagem e lança corretamente o inventário com o respectivo acerto. Está bem? Notem, quando tiverem a lançar um documento, não, eu volto a frisar, não é necessário gerar nenhum documento de inventário se o estoque estiver correto. Não fazer como, o que é que acontece se eu num documento de acerto, que é o nosso inventário, lançar 10 artigos e não lançar os outros 100? Os outros 100 vão ficar a zero? Não. O programa só vai contar o que está dentro do documento de inventário. Por isso, é importante colocá-los todos lá dentro, ainda que a zero, e depois então lançar os que efetivamente têm estoque. Não é? Portanto, só o que está dentro do documento é que é acertado. Os que não estão dentro do documento, ele não faz nada. Nem acerta, nem desacerta. Não faz nada. Está bem? Portanto, ter em conta, e há aquele pequeno truque, Ctrl F1, quando estão dentro do documento, em qualquer documento, até num documento de compra e venda, como vocês já tiveram, portanto, a ver nas formações, não é? Normais. Muito bem. Então, sendo assim, e já vimos também a questão dos XD items, ok? Alguém diz, e se eu convertir dados de outras aplicações? O processo é o mesmo. Ou confiam no que já lá está, e então só têm que gerar o fecheiro, ou não confiam e vão fazer o inventário, para acertar. Tá? Muito bem, aqui já há duas questões. Eu vou responder eu vou fazer o seguinte, em 2 minutos vou responder a estas primeiras e depois vou fazer uma pausazinha só de 3 minutos para continuarmos. Eu vou-me disponibilizar aqui mais 20 minutos para dúvidas, está bem? As primeiras todas sobre inventário. Só quando eu disser, depois se quiserem tirar mais alguma dúvida fora do inventário, eu vou dizer, ok, agora só já sem ser do inventário, para vermos aqui. Ia só tirar duas porque há pouco já me tinham colocado, está bem? E assim faço num instantinho, senão vou perder para isto, está bem? Como posso fazer aos artigos a negativo? Se tiverem negativo, não há nada a fazer. Tem que colocá-los a zero, não é? Ou não, se gerarem o fecheiro, atenção que o fecheiro que vai ser produzido não leva nem os que estão a zero, nem os a negativo. Está bem? Portanto, os que estão a zero ou negativo não vão ser comunicados. Só são comunicados os artigos que estão com quantidade positiva dentro da aplicação. Não tem nada a ver com o documento de inventário. Notem, não é o que está dentro do documento de inventário que vai ser enviado. O que é comunicado é aquilo que o programa acha que tinha no dia 31 de dezembro. Se vocês fizerem um documento de inventário, estão a acertar, não é? Mas imaginem que vocês só acertaram 10 e os outros não fizeram, tudo vai para o inventário, a nível de exportação, porque ele não está a olhar para o que está no documento. O documento foi para nós acertarmos o estoque. O que ele vai fazer é, o que é que eu tinha a 31 de dezembro, independentemente se vocês acertaram ou não. Se não acertaram, ele leva o que tinha a 31 de dezembro. O que estiver negativo não leva, o que estiver positivo leva, não é? Portanto, já expliquei a questão do documento de inventário, é para acertar. Não é o que está lá dentro que vai para o fecheiro. Pode ser, se coincidir, não é? E à partida será, mas não tem necessariamente que ser. Porque a aplicação faz é, gera o fecheiro baseado naquilo que a aplicação tem e que acha que no dia 31 de dezembro tinha, não é? Ok. Exatamente, portanto, quando lança os artigos no inventário, a data 31, se tem 1000 artigos, só contabilizou 500, o programa ao gerar o fecheiro não vai levar só esses 500, leva todos os que no dia 31 de dezembro tinham estoque, tenham sido contabilizados nesse documento de inventário ou não, porque eu posso só contabilizar 20 e os outros 500, se tiverem estoque, eles vão na mesma, não é? Portanto, tenham atenção a essa questão, não é? Dos artigos com muitos momentos, o processo será mais demorado? Depende, não é assim nada porque eles estão calculados, mais ou menos, está bem?
No documento inventário, insira os artigos todos e depois lança uma contagem manual para os artigos que contém a 31 de dezembro. Os artigos não contados ficam todos a zero. Não é uma contagem. Depende, não é? Por tanto, eu tenho que lançar todos os artigos novos para dizer que tem estoque zero em cada um dos armazéns. A aplicação, se vocês não acertarem o que está no armazém número 2, ele vai pegar no que está no armazém número 2, não é? Portanto, vejam lá, quando eu estou a fazer um inventário, estou a fazê-lo por armazém. Se eu só fizer um acerto no armazém número 1 e no 2 não fiz nada, quando mandar gerar o fecheiro, ele junta-me o que está no armazém 1 com o armazém 2, tal como está com o que estiver no dia 31. Depois de elaborar um documento de inventário, não deixe realizar documentos com datas anteriores. Está bem? Não tenho... Aí terão que decidir o que fazer, não é? Então anulam o documento, lançam a coisa e voltam a lançar. Podem guardá-lo, exportá-lo para Excel, depois importá-lo novamente. Podem fazer várias opções, não é? Tenho um cliente que fez algumas contagens de armazéns fechados e as restantes contagens fez hoje. Posso importar as várias contagens no mesmo documento e usar o método 2 para acertar o estoque a 31? Não vai com as datas das contagens? O que o programa faz, quando vocês dentro de um documento inventário importam as contagens, ele está a importar o que tinha na data do documento de contagem. Não está a importar a data de 31. Não é? Se vocês fizerem o documento de inventário com a data de 31 de dezembro e importarem contagens, se essa contagem era do dia 20 de dezembro, ele depois vai ter em conta as compras e vendas que foram feitas depois dessa contagem, até ao dia 31 e recalcula. Posso só importar para o documento os negativos? Não sei se tenho essa opção de importar os negativos. Não. É assim, na próxima versão vão ter. Já agora, é assim. Eu estou a fazer isto na 43. Ou fazem na 43 ou fazem na 45, vai ser otimizado aí um processo, está bem? 44, estávamos ali a alterar umas coisas, portanto, ou façam na 43 ou façam na 45, vai ser segunda-feira. Mas para já não tenho a opção de importar aqui. Vai ter futuramente uma opção, na minha já está em beta, mas para vocês ainda não têm que importar. Não sei, só se vocês exportarem. Para já não tenho hipótese, só se vocês importarem de um inventário CSV ou de um fecheiro ter os artigos a negativo. Vão stock, exportam os negativos, depois importam aqui de alguma forma. Não estava pensado em importar negativos para aqui, para nenhuma opção, a não ser que aqui no assistente não tenho aqui nada que permita fazer isso. O link indicado no manual. Opa, peço desculpas. Este xdsoftware.com/dem/br-pt/manuais/xd_pt_inventário 2015.pdf. É desse ano. Neste momento não tenho ali filtros no assistente. Futuramente vocês vão ter aqui algumas opções engraçadas. Portanto, isto está para a versão 2019, 2020, ainda está em testes, que é a possibilidade de fazer aqui isto. Eu vou dar um exemplo. Imagina, eu tenho aqui um relatório, eu não queria porque está em teste e pode-me falhar, mas só para ter aqui uma situação. Imagina que eu tenho aqui um relatório, onde é que está? Sei lá, inventário global. Eu vou filtrar só o que tem quantidades acima de 100. Não queria apanhar aqui artigos com cores e tamanhos porque não me interessa nesta fase. Deixa-me ver. F2 que não contém cor nem atributos, porque isto é uma opção de testes
e pode ter aqui alguns lotes, não interessa. Tenho aqui este relatório, vocês faziam os filtros que quiserem, isto é uma versão, ainda vai sair. Tem este relatório aberto, entram aqui num documento qualquer e fazem importar, vocês ainda não têm estas duas opções, que é o importar rápido, que é o copy-paste, e o importar de relatório, vão dizer sim, referência, a quantidade, existente ou consignado ou encomendado a fornecedores, o preço não interessa, porque depende para onde estão a importar, podem importar isso para um documento de compra, stock ou venda, fazem importar e ele lança para aqui. Claro que num documento de inventário o negativo vai sempre à vida. Isto é só um exemplo do que podem depois, na versão 2000, vir a fazer, está bem? Que é importar dados. Até lá não tenho essa opção de importar para ali filtros. Está correto o link. Vou fazer. Só vou ver. Está. Está correto o link. Ele abriu-me aqui, mas pronto, só para verem. Abriu aqui bem. Ok. Mas isto está em manuais. Manuais, especial, XD 2017, manuais XD. E gestão de contratos, alternativos, configurações, ordens, terminal, manual tem, configurações pré-pagos. Alguns para aqui eu posso se me enviarem um e-mail eu posso vos enviar direitinho aqui o link, está bem, deste manual. Estava aqui um parceiro a dizer que nos filtros, atenção que aqui nos filtros, há aqui pode ser possível aqui nos filtros por assistente, eu não reparei, pode ser possível aqui no assistente indicar quantidade a inserir nos artigos, existente, seguinte, aqui filtro, na quantidade, onde é que está? Na quantidade, deve ser aqui existência. Depois há aqui pequenos filtros que vocês podem fazer. Imagina, está para aqui existência, não sei se está aqui o campo existência, mas deve haver. Isto tem para aqui muitos campos. Stock atual é menor que 0, por exemplo. Ok. Seguinte. Ele devia ser menor ou igual. Seguinte. Terminar. Ele trouxe a 0, devia ser menor que 0 aqui no inventário, ele pode não chatear. Mas é uma forma ali de fazer filtros. Agradeço a guiar, já me esquecia. Não me coloquem aqui, enviem mesmo um e-mail para quem quiser que eu envie aquele. O link, está bem, daquele manual, enviem-me só um e-mail que eu não encontrar, está bem? Esta apresentação ainda não está definida e depois vou deixar em termos de vídeo daqui a 2 dias para vocês conseguirem ver, está bem? Vou comunicar. Portanto, podem pesquisar no portal. Okay. Lembre-se sempre que o inventário ali ele não permite negativos, não é? No documento. Portanto, ao importar ele fica novamente a 0. Podem filtrar outras coisas, mas a negativa ele não deixa. Ok. Mais questões? Eu não sei se vai mais alguém colocar, porque entretanto deixaram de colocar as questões, não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar. Eu disse que ia fazer intervalo, mas não me fiz. Entretanto já... Portanto, as questões acho que já estão todas... Não estou a ver se há mais alguma questão que queiram colocar.
bem, vou-me despedindo de quem está a sair. Obrigado eu que agradeço a vossa presença. Qualquer situação que vocês tenham aí a título comercial, estejam à vontade, está bem? Coloquem-nos alguma situação especial que tenham para apresentar nos próximos dias, potenciais clientes, seja novos ou trocas. Portanto, estejam à vontade em falar connosco para vos ajudarmos a concretizar esses mesmos negócios. Muito bem, sendo assim então, resta-me despedir, desejando a todos um bom ano 2019, em nome de toda a equipa XD. Portanto, um bom ano a todos, muito obrigado, bons negócios. E então até um destes dias, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, um bom ano novo de 2019, já estamos no terceiro, não é? Dia. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Enquanto estávamos a despedir, isto é o que vai sair agora nas referências multibanco ligado ao Evident Pay nos próximos dias e a faturação eletrónica. E aquilo que eu mostrei ali, importar relatórios e copy-paste. Muito obrigado, Sr. Henriques. Sei. No seu caso, nós também podemos fazer, mas depois falamos melhor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado então. A todos um bom ano. Vou então dar como concluída a nossa sessão. Sim, eu vou disponibilizar esta sessão em breve no portal. Está bem, Sr. António? Não prometo que seja hoje, que é difícil, tenho que fazer cortes. Hoje e amanhã será um bocado difícil para cortar o início e o fim. Esta parte aqui final. Isto demora sempre um bocadinho.